Papa fez uma brincadeira, e foi brincadeira mesmo, né? Com um padre chamava, ou chama João Paulo Souto, um padre brasileiro que estava lá em Roma e pediu ao Papa, uma bênção para os brasileiros. E aí um outro padre gravou o negócio e caiu na mídia, aí, caiu na boca do povo, né? E em tom de brincadeira, o Papa, antes de dar a bênção lá para o padre, falou o seguinte, que para o brasileiro não tem salvação, porque é muita cachaça e pouco oração. Então, para o brasileiro, não tem salvação, muita cachaça e pouca oração. Eu acho que foi realmente uma brincadeira, eu vi lá, eu vi a cena e tal, o padre o Papa é bem assim, humorado, né? Ele gosta de fazer umas brincadeiras, e foi só uma brincadeira, mas me levou a uma reflexão, sim, me levou a uma reflexão. E eu até escrevi um texto sobre isso, chamado Cachaças e Orações. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre cachaças e orações. Viu, Mogrão? Quero falar sobre cachaça e oração. Oh, Jesus Cristo tem poder. Muito bem. Eu estava pensando o seguinte, existem vários tipos de cachaça e vários tipos de oração. Não é? Não é verdade, senhor Saturnino, senhor Edson Saturnino? Existem vários tipos de cachaça? Existem vários tipos de oração também, não é verdade? Aí eu fiquei pensando, a quais o Papa estava se referindo? A quais cachaças e quais orações? Né? E aí eu fiquei pensando nisso, me lembrei que Jesus contou duas histórias de homens embriagados. Viu, Mograu? Jesus contou duas histórias de homens que oraram e eles estavam embriagados. E eles oraram não para Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, mas oraram para si mesmos. Ou seja, todo tonto fala sozinho, né? Você sabe? Ô, Miraca, você conhece os 3 estágios do bêbado? Não. O primeiro estágio é o estágio do macaco. Ele faz gracinha, ele faz um monte de gracinha, ele aparece, conta piada, fica inconveniente. O segundo estágio é de macaco, ele passa para leão. Já chama os outros para briga e quer virar a mesa, quer dar murro, pontapé e tal. E o terceiro, ele vai do macaco para o leão, do leão para o porco, né? Ele cai lá no chão, vomita, suja todo. Então, os 3 estágios. Né? Esses que oraram, eles não estavam nesse último estágio, não. Né? Mas eles estavam falando sozinhos, eles falavam de si para si. Porque você já viu também muitas pessoas embriagadas no meio da rua falando sozinhos, né? Não é não, irmã Di? Já viu gente na rua falando sozinho, tonto, goró, andando assim? Tal. Pois é, Jesus contou 2 histórias de um homem falando sozinho, embriagado. Uma história tem a ver o seguinte, o cara estava embriagado pela cachaça da religiosidade, que é um tipo de cachaça. E o outro pela cachaça da riqueza. Então, vamos lá, Erno, porque eles já estão achando que eu estou falando mentira. Lê para nós aí, Lucas 18, 10 a 14. Vamos ver a história que Jesus contou. Ok, Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé,
longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E agora vamos ver a outra história, também em Lucas, né? Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20. Esse do Lucas 18 estava embriagado pela cachaça da religiosidade, né? E o segundo pela cachaça da riqueza. Vamos ver, Lucas 12. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ô, Erlon, tem jeito de você ler aí o 18? Certo. O 18 diz assim: e disse: farei isto. Então, vai no 17, é no início da história, só para pegar. Tá, 17. Então eu vou começar do 16, ok? Isso, 16, obrigado. Diz o seguinte: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Isso, obrigado, Erlon. Então, meus irmãos, o primeiro, né, que nós acabamos de ouvir aí, o primeiro, que estava embriagado pela cachaça da religiosidade, ele, na verdade, ele fazia, como um legítimo tonto, né? Ele fazia uma oração de autoglorificação, ele se autoglorificava. E ele achava que estava dizendo, falando com Deus, mas o próprio Jesus disse que ele orava de si para si, né? Ele se autoglorificava, né? Ele falava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana, né? Dou o dízimo de tudo quanto possuo, né? E atrás desse homem havia um homem publicano, pecador, que esmurrava o peito e não ousava levantar os olhos, né? E dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador, Senhor, né? O da outra história, de Lucas 12, que estava embriagado pela cachaça da riqueza, ele imagino que fosse um homem de rico, né, de meia idade, muito bem sucedido nos seus negócios. Ele pensava em orar para a sua própria alma, ele queria ter uma conversa com a sua própria alma. Ele imaginou assim: eu vou dizer para a minha alma, ó minha alma. Ele orava para a alma dele: você tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, né? E a este, Deus disse: você está tonto, rapaz, você está de fogo, você está louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens ajuntado, para quem será? Né? Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu queria dizer aqui é que há muitas cachaças, né? Há muitos vícios, há pessoas viciadas em trabalho, há pessoas viciadas na cachaça propriamente dito, né? Na bebida, há pessoas viciadas em sexo, há pessoas viciadas na religiosidade, né? Porque acha que frequentam a igreja, porque acha que tem mérito diante de Deus, e ninguém tem mérito, porque todos pecaram e estão destituídos da graça
e da glória de Deus, né? Não há mérito próprio. Então, nós precisamos entender que há vários tipos de cachaça, né? Existe a cachaça da religiosidade, a cachaça do sexo, a cachaça do trabalho, ou qualquer outra coisa que tire de nós o foco, a qualquer outra coisa que nos faz colocar Jesus em segundo plano, o reino de Deus em segundo plano, né? Então, a primeira pergunta que eu queria deixar aí para todos nós, para a nossa reflexão, é essa. Nós temos que nos libertar de alguma cachaça? Ah, não, Marcelo, Deus me libertou, eu era até alcoólatra. Ok, que bom, você deixou de ser alcoólatra, mas, de repente, você está viciado em religiosidade, né? Essa religiosidade que não vai nos levar absolutamente a lugar nenhum, não é? Não vai. É oração de si para si, é uma autoglorificação. É apresentar currículo para Deus. Que o camarada aqui estava apresentando um currículo para Deus. Você acha que Deus quer saber do seu currículo, rapaz? Você acha que Deus vai te abençoar ou por causa de algum mérito pessoal? Ah, porque eu faço isso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como os demais homens, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou pecador. Gente, vamos pôr na cabeça que não existe meritocracia própria, não existe, não existe. Todos nós pecamos. O que de melhor nós pudermos apresentar para Deus, diz a Bíblia, que é trapo de imundície, né? O melhor que nós pudermos fazer para Deus não adianta absolutamente nada, né? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É de graça e é pela graça. O mérito é de Deus, a glória é de Deus. Toda a honra e toda a glória é do Senhor, não é minha, não é sua, né? Às vezes eu vejo alguns adesivos nos carros, né, trazendo a glória para a própria pessoa, né? Tipo, aqui está o fruto da minha fidelidade a Deus. Quer dizer que a pessoa foi tão fiel que Deus foi obrigado a dar para ela um carro. A pessoa foi tão fiel que Deus foi obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Não, ninguém coloca Deus num canto de parede, ninguém obriga Deus a nada. Se Ele te abençoa, André, é porque Ele te ama, Ele é bom. Se ele te abençoa, Sambra, é porque Ele te ama, Ele que toma a iniciativa, a glória dele, né? Então, será que nós temos algum tipo de cachaça ou de religiosidade que está nos impedindo, que, na verdade, é uma barreira entre nós e Deus, né? Ou qualquer outro tipo, né? Não é só isso, ou de riqueza, por exemplo, né? Será que nós temos hoje, nessa noite, de abrir mão de algum vício, né? E, às vezes, a gente pensa que são coisas legítimas, o trabalho, a pós-graduação, o doutorado, a casa própria. O que é que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? O carro novo, né? O que está ocupando o lugar que é de Jesus? Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Agora, vamos no segundo ponto. Falamos sobre tipos de cachaça. Agora, vamos falar sobre orações, né? Na primeira história, Jesus diz que um homem, atrás daquele, orava de si para si, daquele homem que orava de si para si, né? Havia um homem que esmurrava o peito, que estava envergonhado, que talvez, por ser um publicano, um pecador, talvez tivesse passado no bar e tomado uma, entendeu? E estava ali esmurrando o peito com a cabeça para baixo, não ousava levantar os olhos e fazia uma brevíssima oração dizendo: tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim, pecador. Existem, gente, várias orações, vários tipos de oração, né? Orações que não passam de massageamento do ego e outras que não passam do teto. Tem gente que fala sozinho, tem gente que fala e não passa nem do teto. Mas existem orações que tocam o coração de Deus. Existem orações que realmente tocam o coração de Deus e que enche taças na presença de Deus. Quais são essas orações? Nós estamos nos referindo a que tipo de oração? É porque Deus resiste ao soberbo, gente.
mas dá graça aos humildes. Você sabia disso? Que Deus resiste ao soberbo? Se há um pecado que realmente Deus abomina, é a soberba. É quando achamos que somos mais do que realmente somos. É quando pensamos mais de nós mesmos. Jesus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus se esvaziou de si mesmo. E nós, como seguidores de Cristo, precisamos deixar que ele cresça em nós, e nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. Nós queremos ser cheios do Espírito, Miraca, mas não cabe nada do Espírito, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Se a gente não se esvaziar, não tem jeito do Espírito encher. Tem gente que é tão cheia de si que não cabe o Espírito Santo. Não tem jeito do Espírito Santo ser pleno, não. A pessoa tem que se esvaziar das suas opiniões, esvaziar da sua soberba, de achar que sempre está certo, que é a última palavra em tudo, né? E essa história nos mostra exatamente isso, que existem orações que tocam o coração de Deus, e existem respostas a orações que nem foram feitas, né? Como é o caso, por exemplo, da viúva lá de Naim. Ela não chegou, não há registro que ela clamou nada, não há registro que ela tenha pedido alguma coisa, mas Jesus, olhando para ela, se encheu de compaixão e foi lá e ressuscitou o seu filho. Aquele homem também, à beira do tanque de Betesda, não há registro que ele tenha pedido. Jesus toma a iniciativa, Jesus chega perto dele e fala: você quer ser curado? Ele nem sabia com quem que ele estava falando, né? Mas o que eu gostaria, talvez, se eu pudesse estar frente a frente com o Papa, também brincadeira, gente, eu tenho muito respeito por ele, né? Só uma força de expressão. Eu diria para ele o seguinte: olha, ô Papa, Deus conhece as cachaças e as orações dos brasileiros. E, apesar delas, o Senhor, à semelhança daquele que talvez tivesse tomado uma, mas que batia no peito e clamava misericórdia, Deus continua concedendo graça e salvação para o povo brasileiro, sim, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes e quebrantados. Diz o texto que o pecador desceu justificado para casa. E eu acrescento algo aqui na história, entre parênteses, e no caminho não entrou no bar para tomar outra. Ele desceu justificado. Porque Deus olha para o coração, viu, Glaucio? Deus olha do coração que procede os maus pensamentos, os adultérios, os assassinatos, entendeu? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa história. Deus sabe por que nós estamos... Espera só um pouquinho. É porque tem uns meninos que eu amo aqui, mas estão falando alto. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa história, Deus sabe por quê, a razão pela qual nós estamos como estamos. E Ele que sonda os nossos corações, Ele sabe da nossa sinceridade. Então, as lições que eu queria deixar sobre essa reflexão para nós, as lições são as seguintes. Primeiro, temos que nos libertar de alguma cachaça, né? Nós somos prontos para falar: o cara é alcoólatra, e nós somos o quê? Né? Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Tem alguma coisa que está ocupando o lugar que é de Deus? Tem alguma coisa que está ocupando o lugar que é do Senhor? Né? E a segunda reflexão segunda lição, para a gente pensar: Deus resiste ao soberbo, Ele que sonda os corações. Não é toda oração que chega lá, não. Não é toda oração. Tem oração que nem sai daqui, ó, de dentro. É uma autoglorificação. Tem outras que saem, bate no teto e volta. Mas qual é a oração que toca o coração de Deus? É a oração feita com quebrantamento, de forma humilde. É aquele coração quebrantado dizendo, como aquele homem que nem ousava levantar os olhos. Estava tão envergonhado que ele nem ousava levantar os olhos. Ele batia no peito e dizia: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Então, gente, a oração que toca o coração de Deus é a oração feita com quebrantamento, com reconhecimento da glória, do poder e da majestade de Deus, né? Então, existe salvação para o povo brasileiro? Existe sim. Tem muita oração sendo feita aí? Tem, que não resolve nada,
né? Tem muito tipo de cachaça? Tem também, né? Mas tem salvação. Tem salvação porque Deus sonda os corações. E o testemunho que nós vimos hoje da Ana Luísa é um testemunho assim vivo, que tem jeito para a minha casa, tem jeito para os meus filhos, tem jeito para a minha família, tem jeito para a sociedade brasileira, tem jeito para o nosso país. Nós estamos vivendo um tempo que, assim, sinceramente, eu quero confessar para vocês, às vezes eu sou tentado a pensar o que eu estou fazendo aqui nesse país. Ou essa semana mesmo eu falei, esse país não tem jeito. Esse país não tem jeito, esse país não tem salvação, né? A gente poderia fazer outra rima, muita cachaça e muita corrupção, né? Não tem jeito. Mas aí eu volto os olhos para a Bíblia e falo, não, gente, tem jeito. Tem jeito, olha a Ana Luísa aí, é um testemunho vivo, tem jeito, o evangelho é o mesmo, é o poder de Deus para transformar, para libertar. Então nós temos que continuar, viu, Luísa, a fazer o que a gente já faz há quantos anos, viu, Glaucio? A pregar o evangelho. O que de melhor nós podemos fazer para esse país, viu, Luísa? É pregar o evangelho. O que de melhor nós podemos fazer pelo nosso país não é nem vacina, é evangelho. Vacina também, mas evangelho. É o que nós estamos precisando, que é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Tem salvação, sim, para o Brasil. Tem salvação para nós. Tem salvação para sua casa, para sua família, para você, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Tá? E eu queria que nós terminássemos essa meditação com um momento de oração, né? É hora de você orar como salmista. Som do meu coração, vê se há em mim alguma cachaça, algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Tem misericórdia de mim. É hora de você orar com quebrantamento, dizendo, Senhor, tem compaixão, ajuda, salva minha casa, salva meus filhos, salva meu casamento, Senhor. Salva minha mãe e meu pai, salva, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Vamos orar? Você pode agora fechar os seus olhos e você e Deus, talvez você esteja com mais alguém aí na sala, no quarto, mas agora é você e Deus. Volta o seu pensamento para Deus aí, ó, sabe? E ora como salmista. Ó Senhor, eu quero te pedir que o Senhor que sonda os corações, possa nos sondar, ó Deus, nessa noite. Deus, se há em nós alguma cachaça, algum vício, alguma coisa, Senhor, por favor, às vezes a gente nem está percebendo, mas o Teu Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Ó Espírito Santo, nos convence, nos mostra, Pai, por favor. E também, ó Deus, nós queremos orar com o nosso coração quebrantado, humilde diante do Senhor, na certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Deus, eu quero reafirmar que tem sim salvação para a juventude desse país. Tem jeito para os adolescentes desse país, para as crianças, para as famílias. Tem jeito, Senhor. Ou nós cremos nisso, ou não faz sentido o que nós estamos fazendo aqui. Nós cremos na Tua palavra. Intervenha, Pai. Intervenha nas famílias aqui representadas. O Senhor conhece cada um, os pedidos, ó Deus, as situações as mais diversas, Pai. Intervenha e traga salvação, ó Deus. Traga salvação para o nosso país. Traga salvação para João Pessoa, para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio Grande do Sul, Senhor. Traga salvação, ó Deus. Para Minas Gerais, para a cidade de Juiz de Fora. Oh, meu Deus, para a grande BH, traga salvação, Senhor, e nos use, ó Deus, para a glória do Teu nome. Eu oro agradecido a Deus, pedindo que essa mensagem, ó Pai, que a Tua palavra possa cair em boa terra e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória e honra do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém.